Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos, essa série se chama, na verdade, né, O que Jesus ensinou. Convido você hoje para estudar comigo o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo estudo da Tua palavra que agora vamos ter. Te pedimos que o Senhor possa aqui nos orientar com o Teu Santo Espírito, que possamos aprender mais do Senhor neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco. Nós pedimos essas bênçãos no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso guia de estudo. Aqui diz assim: o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Jesus chamou os escritos sagrados de sua época de Escrituras. Está em Mateus capítulo 21, verso 42. Elas também podem ser chamadas de Escritura da Verdade. Está no livro de Daniel, capítulo 10, verso 21. Palavras de vida. Está no livro de Atos, capítulo 7, verso 38. Santas Escrituras. Está no livro de Romanos, capítulo 1, verso 2. Sagradas Letras, 2 Timóteo 3, verso 15. Ou ainda Palavras de Deus, em Efésios capítulo 6, verso 17. Popularmente, é conhecida como Bíblia Sagrada, escrita em um período superior a 1500 anos por cerca de 40 escritores que vieram em épocas circunstanciais diferentes e é a fonte da verdade e o manual de Deus para nós. E aqui diz: hoje aprenderemos mais sobre o livro sagrado. Nós temos a nossa primeira perguntinha e ela diz assim: de acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? Pegue aí a sua Bíblia, estou aqui já com a minha em minhas mãos, convido você que pegue a sua. E vamos lá, de acordo com Jesus, né, o que podemos encontrar nas Escrituras. João 5, verso 39, que nos diz o seguinte, João 5, 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus está dizendo que nas Escrituras nós encontramos a vida eterna, né? Olha só o que aqui diz o nosso bloco de estudo. No fim da história deste mundo, todo ser humano receberá ou a vida eterna ou a morte eterna. Para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou um manual, um guia prático, a Bíblia. Nela encontramos todas as orientações necessárias para tomar posse da vida eterna. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando você e eu estudamos a palavra de Deus, nós encontramos nela a vida eterna. A próxima pergunta diz assim: que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos em seu tempo? Mateus 22, verso 29. Que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos, né, em seu tempo? Mateus 22, verso 29, estou folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Olha só o que diz o nosso guia de estudo. Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Desde sua infância, tinha afinidade com os ensinos sagrados. Com 12 anos de idade, já discutia no templo com
os doutores da lei. Está em Lucas capítulo 2, verso 42 ao 46. E aqui nos diz: quando tentado por Satanás no deserto, demonstrou seu conhecimento da palavra ao responder, está escrito, está no livro de Lucas, capítulo 4, o verso 4 e o verso 8. A Bíblia de Jesus. Qual era a Bíblia de Jesus? Aqui diz assim: nos dias de Cristo, ainda não existiam os livros que compõem o Novo Testamento. Os primeiros escritos a serem produzidos foram as cartas de Paulo, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Qual era a Bíblia que Jesus então usava? Vamos lá. Quando você pega o livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, nos diz o seguinte. Vamos lá. Mateus 5, e o verso é o verso 17. Estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça também o mesmo. 5,17 nos diz o seguinte, olha só o que diz aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus aqui está falando sobre a lei e os profetas. Agora veja só o que diz no capítulo 7, no verso 12. Olha só, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você percebe que Jesus aqui repete a mesma expressão, né? A lei e os profetas. Agora, por que Jesus diz isso? Qual era a Bíblia que Jesus usava? No nosso guia de estudo diz assim, olha só. A expressão lei era usada para designar os 5 livros escritos por Moisés. Ali nós temos Gênesis, nós temos o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e Deuteronômio. Agora veja só, chamados, de Pentateuco. Já profetas é uma referência aos demais livros, ou seja, os demais livros que vinha, após esses 5, é chamado, de profetas. Ao todo, o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Então, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Agora, veja só, quem levou, os profetas a escrever, o livro sagrado? Quem foi que levou? Convido você que pegue a sua Bíblia e vá no livro aí de 2 Pedro, pertinho de Apocalipse, e nós vamos descobrir quem levou, os profetas a escrever o livro sagrado. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nos diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, e aqui diz, movidos pelo Espírito Santo. Então, veja só, a pergunta aqui é a seguinte, olha só o que diz a pergunta, Quem levou os profetas a escreverem o livro sagrado? Aqui diz que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou, os profetas a escreverem a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia foi produzida por cerca de 40 escritores, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é o seu autor. Foi ele quem escolheu e inspirou esses homens santos para registrarem as histórias, ensinos e conselhos que deveriam ser preservados para gerações futuras. E aqui diz assim, olha só, ele não só inspirou os profetas, Jesus disse que ele também nos conduziria a toda a verdade. João 16, verso 13. E aqui diz, e nos faria lembrar das coisas ensinadas por Jesus. Está no livro de João 14, verso 26. Logo, ele é o autor das Escrituras e também o professor. Então, veja só. O Espírito Santo que conduziu os homens a escreverem a Bíblia, inspirou, na verdade. Aqui diz que ele é o autor e o professor. Agora, veja só. As línguas originais da Bíblia. Aqui nos diz assim. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. A língua hebraica foi
língua dos hebreus ou israelitas. Já o grego do Novo Testamento é chamado de koiné, que significa língua comum do povo. E aqui nos diz, há ainda uma terceira língua, né, na Bíblia, o aramaico. E aqui diz, era a língua dos arameus, que viviam principalmente na Mesopotâmia e na Síria. E olha só o que diz aqui. Diz assim, foi adotada pelos assírios, babilônios e persas, além de ser também falada no tempo de Cristo. Então você percebe que nós temos aqui na Bíblia o hebraico, é mesmo? Nós temos o grego e o aramaico. Essas aqui são as línguas originais da Bíblia. Agora veja só, divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Aqui diz assim: a Bíblia em capítulos, usado nas edições modernas, né, da Bíblia, tem sido atribuída a Stephen Longton, arcebispo de Cantuária e professor da Universidade de Paris, falecido em 1228. Já a divisão em versículos, números foi feito por Robert Estienne, famoso impressor francês do século XVI. Ele fez a separação numérica dos versículos do Antigo Testamento em 1548 e do Novo Testamento em 1551. Então, nós temos aqui a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos. Seguindo aqui, veja só o que nós temos. Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 17 e o verso 17. Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? João 17, verso 17. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? A palavra de Deus é a fonte da verdade. Aqui nos diz assim, o nosso guia. Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma ou padrão da verdade. Muitos segmentos religiosos e filosóficos têm outras fontes como norma de verdade. Os budistas acreditam nos ensinos de Buda, os muçulmanos acreditam no Alcorão, os espíritas kardecistas nos escritos de Allan Kardec. Aqui diz bem assim, os mormons creem nos escritos de Joseph Smith. No entanto, o cristianismo, para ser autêntico, deve lançar mão somente da Bíblia como única autoridade e norma de fé e prática. Então, perceba o seguinte. Então, segundo Jesus, a fonte da verdade é a palavra de Deus, as Escrituras. Assim diz o Senhor. Agora veja só. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao 17. Quais são os benefícios, então, do estudo da Bíblia? Segundo Timóteo 3, do verso 15 ao verso 17. Estou folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo para nós encontrarmos juntos. Segundo Timóteo, vamos lá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao 17, que nos diz assim. E olha só, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O verso 16 diz, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E por fim o verso 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então você percebe aqui quais são os benefícios, né, trazidos pelo estudo da Bíblia. Olha só, aqui diz assim no nosso guia de estudo, né? O salmista Davi comparou a palavra de Deus a uma lâmpada, isso está no livro de Salmos 119, verso 105. A luz da palavra de Deus afasta a escuridão do mal e do pecado. Aqui também nos diz assim, como as pessoas recebem a palavra de Deus, né? Jesus ensinou por meio de muitas parábolas. Na parábola do semeador, né, em Mateus capítulo 13, ele apresenta uma semente como símbolo dos princípios do reino de Deus colocados no coração humano. Os tipos de solo da parábola representam a disposição do coração em aceitar e assimilar esses princípios na vida. Então, meu amigo, minha amiga, quando você estuda a palavra de Deus, né, você se torna uma pessoa sábia, né? O texto aqui também diz que chama a atenção o seguinte: olha só, a palavra de Deus ela serve de repreensão, né? Serve também para correção, serve também para a educação. E aqui no fim diz assim, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses são os benefícios, né? Agora veja só, quais são os tipos de solo apresentados na parábola e o que eles significam, né? Quando você pega o capítulo 13 de Mateus, ali fala sobre a palavra do semeador, não é isso? E aqui nós vamos ver alguns tipos de solos, né? Que é apresentado nessa parábola. Como, por exemplo, quando você pega o verso 4, capítulo 13, vamos lá para o livro de Mateus. Convido você aí comigo no livro de Mateus, capítulo 13. E o verso é o verso 4, que nos diz assim. Estou aqui folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Olha só. Aqui é o primeiro solo, que diz assim: E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vinha nas aves, a comeram. Então, o primeiro solo aqui diz, ó, preste atenção aí, ó. É uma parte caiu à beira do caminho, e vinha nas aves, a comeram. Agora, veja só. Quando você pega o verso 19, o que significa esse primeiro solo? Capítulo 13, verso 19 diz assim: A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, à beira do caminho aqui são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. E o maligno vem e arrebata, ou seja, tira. Você percebe? Agora veja só. E o segundo solo? Quando você pega o verso 15, diz assim: Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, o segundo solo aqui está dizendo que a semente caiu aonde? Em solo rochoso, né? E diz assim, onde a terra era pouca. O que significa aqui esse segundo solo? Olha só quando você pega o verso 20, no capítulo 13, e o verso 21, diz assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Agora o verso 21 diz assim: Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse aqui é o que é semeado no solo rochoso, né? E a sua semente não tem profundidade. É aquele que ouve a palavra de Deus com alegria e recebe. Mas chegando aqui a angústia, o que acontece? A perseguição, ele abandona, né, os caminhos do Senhor, né? Ele deixa os caminhos. Agora veja só, e o terceiro solo, né, da parábola do semeador, do capítulo 13 de Mateus. Vamos para o verso 7 agora, que diz assim: Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora o significado, o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Né? Então, o que foi semeado aqui aos espinhos, aqui está dizendo no verso 22 que nós lemos, né? Aqui diz que ele ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, né? Os cuidados do mundo e as riquezas sufoca, né? Esse solo, essa pessoa, e ela fica infrutífera, ela não dá frutos, você percebe? E por último, nós temos o quarto solo, que é o verso 8 da parábola, que diz assim: Outro, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Olha só, esse aqui é o bom solo, né? Que a semente foi semeada e ela deu fruto e ela produziu, né? Quando você pega o verso 22, o verso 23, perdão, do capítulo 13, diz assim: Mas o que foi semeado, aqui é o significado, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então veja só, o bom solo aqui é aquele que ouve a palavra e compreende, né? E ele prega essa palavra e ele consegue novas pessoas para o reino de Deus, né? Para o reino dos céus. Esse dá bom fruto. Agora veja só, por quanto tempo a palavra de Deus terá validade, né? Mateus capítulo 24, verso 35. Vamos lá. Por quanto tempo a palavra de Deus terá validade? Mateus 24, verso 35. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte: Olha só, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, verso 35. Nós lemos o verso 34. Agora veja só o que diz o 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você percebe que Jesus está dizendo: as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus ela não tem um prazo de validade, né? É para todos sempre. Nós temos um outro texto que confirma isso, lá no livro de Isaías. Vamos lá. Isaías 40 e o verso é o verso 8. Isaías 40 e o verso é o verso 8. Nos diz assim, 40, verso 8. Olha só o que diz: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela não tem prazo de validade, ela permanece eternamente. Agora veja só, no nosso bloquinho de estudo, diz assim, olha só. Alguns creem que o Antigo Testamento perdeu seu valor. Contudo, os evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente às escrituras do Antigo Testamento como investidas de autoridade máxima. Quando tentado pelo o diabo aliviar sua fome, Jesus resistiu, citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz: Não só de pão viverá o homem. Assim a palavra de Deus permanece para sempre. Olha só, vamos para a pergunta agora de número 9. E a pergunta de número 9 diz assim: Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial? Sobre quem? Abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, o verso é o verso 28. Vamos lá. Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Lucas 11, verso 28. Eu já abrindo minha Bíblia, convido você também que faça o mesmo, para nós acharmos aí juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo 11, verso 28. Lucas 11, 28. Olha só. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Sabe, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus está pronunciando aqui uma bênção especial para mim e para você. Aqui diz que nós devemos
bem-aventurados são felizes? São, olha só, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, se você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo agora, através desse estudo, e você guarda a palavra de Deus, você é uma pessoa feliz. Aqui diz assim, olha só o que aqui diz. Promessa semelhante é feita em Apocalipse 1, verso 3, que diz: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Não basta apenas ouvir as orientações da Bíblia, precisamos, pela graça de Deus, obedecer ao que está revelado e então alcançaremos a verdadeira felicidade. Estamos partindo aqui para o nosso final de estudo. Aqui diz assim, a conclusão, na verdade, diz assim: devemos aceitar as Santas Escrituras como a infalível revelação de Deus. Nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito da leitura e a obediência aos ensinos do livro de Deus. E isso é uma verdade, não é mesmo? Agora veja só, você teve esse estudo aqui da palavra, nós estudamos, não é isso? Mas nós precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão que nós devemos tomar? Olha só, aqui diz assim: devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Você crê? Se você crê, amém, né? Por isso. Aqui diz assim: você deseja, né, aceitá-la como regra de fé e prática, né, na sua vida? Se você crê também, né, e você aceita, amém. E aqui diz, olha só, você promete pela graça de Deus estudar e praticar seus ensinos, sabe? Que Deus possa abençoar você e que bom que você ficou comigo até o final desse estudo. Vamos agora nesse momento orar. Feche os olhos aí onde você está e vamos conversar com o Senhor Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, gratos somos a Ti porque finalizamos esse estudo da Tua Palavra, o que o Senhor ensinou sobre as Escrituras e ficamos felizes em aprender mais um pouco do Senhor. Nos abençoe não só hoje, mas nos abençoe sempre. Eu te peço essas bênçãos no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.